Bom dia, prezado Alceu, Tereza Cristina, meus amigos. Eu me sinto ainda deputado federal depois de 28 anos dentro da Câmara e dizer que esse governo aqui é de vocês. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Tereza Cristina para ser a nossa ministra, uma pessoa excepcional, que tem demonstrado garra e competência para buscar soluções para o poder. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista. E muitas vezes as questões nasciam ali como se fosse um parto de rinoceronte. Era a imprensa batendo em vocês, eram ONGs e eram também governos de outros países. E o que eu senti agora, em Osaka, no Japão, por parte especial de 2 chefes de Estado, é uma coisa que confirmou o que eu pensava no passado. O que eles pensam a nosso respeito. Esses 2 em especial achavam que estavam tratando com governos anteriores, que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas. Demarcavam quilombolas, ampliavam a área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. E para encerrar a questão lá de Osaka, o senhor Macron queria que ele, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer, que nós devemos respeito e consideração. Mas estar a meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus, 1 km² de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por 2 vezes, eu também lhes disse que não encontrei 1 km² de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. Então mudou a maneira do Brasil se portar perante o mundo. Agora, nós fomos sim, ao longo de décadas, com a conivência de chefe de Estado, tendo sido feito que o Brasil tivesse hoje em dia um péssimo conceito sobre o meio ambiente lá fora. A verdade mostra o contrário. A Alemanha não vai cumprir o Acordo de Paris tocante à energia fóssil. Agora, o Brasil tem tudo para cumprir, quase tudo o que está lá. E o que for possível, nós faremos. A maior demonstração que eu pude dar e dou, está ao lado de vocês, é por ocasião, durante a campanha, quando nós queríamos e tínhamos a ideia de fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Depois chegamos à conclusão que não era o caso, até conversando com muitos de vocês. E temos hoje em dia um ministro do Meio Ambiente que está casado com vocês. Imaginem, sem citar nome aqui, mas você pode pensar, os últimos ministros do meio ambiente, se tivéssemos lá um ministro como esse, o inferno que seria a vida, não só de vocês, mas de todos nós aqui no Brasil, nessa questão. Então tivemos aqui também a oportunidade e o bom senso de escolher um ministro do meio ambiente que casa a questão ambiental com o desenvolvimento. Todos nós ganhamos com isso. Agora, fique bem claro uma coisa, os problemas que temos hoje, com todo respeito a vocês, que eu participei disso, estava ao lado de vocês, foram questões que nós fomos deixando acontecer. Então, hoje, nós temos que não fazer. Primeiramente, é desfazer o que foi feito para depois fazer. E isso estamos fazendo ao lado dessa valorosa ministra que tenho aqui ao meu lado. Falou-se agora há pouco da Embrapa, criada em 1972 e 73 pelo governo Médici. Ela vai ser repotencializada sim. A Tereza Cristina tem conversado comigo sobre ela, sobre nomes, e isso está encaminhando muito bem. Brevemente, eu acho que poucos dias, vamos ter uma resposta para que a nossa Embrapa realmente faça o trabalho maravilhoso que fez lá atrás, na época que foi
criado. Bem, encerrando aqui, uma coisa muito importante. Nós estamos discutindo aqui a nova Previdência. E estamos com um problema na questão de policiais militares, também policiais federais e rodoviários federais. Primeiro, deixar bem claro que policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então, qualquer discurso voltado para mudanças para policial militar, se fala em restabelecer privilégios, isso não é verdade. E eu apelo aos senhores, nessa questão específica, vamos atender, que seja em parte porque os policiais militares são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós todos brasileiros. O mesmo no tocante à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Tem algum equívoco que nós, o governo, erramos. E dá para resolver essa questão através do bom senso de todos os senhores. Eu peço, por favor, o discurso de alguns, como que se nós quiséssemos privilegiar também PF e PRF, não procede. São pessoas, aliados nossos. E também nunca tiveram privilégio aqui no Brasil. Então, o apelo a esse bom senso que eu faço a todos os senhores nessa questão crítica, que não é fácil solução, tem de vista os vários interesses que existem dentro da Câmara, que eu conheço tão bem quanto os senhores que estão aqui. No mais, tem um vídeo rodando por aí, pelo que nós levantamos, é lá do estado, nosso querido estado da Bahia, onde uma guarda desarmada foi convidar os invasores a sair. Está na cara que não iam sair. Mais do que isso, né? Avançaram com armas brancas para cima desses guardas particulares, queimaram suas viaturas e expulsaram. E só não mataram porque eles correram. Então, a questão de armamento não é uma questão minha, promessa de campanha. A arma está na cabeça de todos nós como instrumento de defesa e, mais do que isso, um instrumento que garante a liberdade e a democracia de um país. Que todo governo que desarma o seu povo está mal intencionado. Então, peço aos senhores também, na questão do armamento, que com muito carinho, com muito respeito que vocês têm com tudo aquilo que é votado e discutido dentro da Câmara, vejam essa questão e tomem a decisão mais acertada. Se o meu governo, que é o nosso, que é o de vocês, não der certo, os senhores sabem que pode acontecer a partir de 2023. E nós não queremos a volta desse tipo de gente. Me desculpe aprofundar um pouquinho mais. Tem aqui o Chico Rodrigues de Roraima. Ele é um senador muito preocupado e atuante, busca soluções para aquela questão terrível que acontece naquele estado, tendo em vista a fuga de irmãos nossos da Venezuela, fugindo da violência e da fome. Não é fácil o que está acontecendo lá ter uma solução tão rápida assim. O Exército tem feito a sua parte, agradeço a liberação de recursos, em torno de 200 milhões de reais, a questão de um mês e pouco atrás, para a operação acolhida e não para a Venezuela. Agora, temos um problema aqui no sul, um possível problema no sul aqui da América do Sul, a nossa querida Argentina. Ela não pode sofrer um retrocesso também. Então, mais importante do que até nós buscarmos solução para a Venezuela, é buscarmos maneiras de que a nossa Argentina não volte nas mãos de políticos que eram muito amigos de petistas que tínhamos no passado governando o nosso país também. Então, prezada Tereza Cristina, o acordo no Mercosul, obviamente, envolvendo a Argentina com a União Europeia, no meu entender, mais do que um acordo bom economicamente para nós. É um acordo que pode ajudar a Argentina a não voltar para as mãos de quem tinha muita afinidade, ou melhor, integrava até mesmo o foro de São Paulo. Então, essas medidas todas que nós estamos tomando aqui, discutindo a questão do agronegócio, discutindo política nacional, faz parte da vida de todos que estão aqui. Inclusive, quando falei em Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, onde a gente apela ao bom senso de todos, eu sei que vocês têm, para buscarmos soluções. O futuro do Brasil não está nas minhas mãos, não, está nas nossas mãos. E nós temos como fazer o Brasil realmente ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo. Ontem, pela primeira vez na vida, um presidente da República esteve
na Embaixada dos Estados Unidos à noite, comemorando, que na data de hoje, na verdade, a independência desse país irmão, os Estados Unidos. E se aproximando, então, de todos os países do mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos, sim, colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. Assim sendo, eu não sou o capitão e nem o Ramos, que daqui a pouco vai assumir aqui a Segovia às 10h30, é general. Nós somos soldados do Brasil e devemos muito mais que gratidão a vocês e, no fundo, devemos sim lealdade a esse povo que colocou a todos nós nesse Planalto Central, local de decisões dos grandes temas da nossa nação. Meu muito obrigado a todos vocês. Continuamos juntos. Está encerrado este ato. Agora fará uso da palavra a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, ministro Onyx. Bom dia, ministro General Ramos. Bom dia, General Heleno. Bom dia a todos os colegas parlamentares, deputados federais, senadores aqui presentes. Ao nosso presidente da frente, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui hoje com vocês, nesse momento tão importante que deve acontecer hoje com a leitura da Previdência, que é fundamental para que o nosso país possa ter futuro. Dizer da minha alegria também de ter sido indicada a ministra da Agricultura pelos colegas e espero estar exercendo da melhor maneira possível esse Ministério da Agricultura. Dizer para vocês que nós nunca tivemos um presidente que apoiou o nosso setor ao seu, como o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, deixando que o Ministério ficasse livre para fazer as nomeações técnicas para que ele pudesse conduzir os destinos da agricultura do nosso país de maneira profissional, de maneira, é claro que aliada à política, mas atendendo os anseios da classe produtora do nosso país. Então, hoje é dia do cooperativismo, eu queria saudar, as cooperativas que tanto trabalham por esse Brasil, e nós hoje assinaremos o ato cooperativo para colocar as pequenas cooperativas também dentro do programa do selo do biodiesel, que tem trazido aí uma segurança e um nicho de mercado importantíssimo para os pequenos e médios produtores do Brasil. O Plano Safra, que foi um Plano Safra em que o presidente, juntamente com o Ministério da Economia, dentro do nosso apertado orçamento, nos ajudou a termos um plano que atendesse uma base maior de pequenos e médios produtores para que eles possam produzir. E já encerrando as minhas palavras, dizer da nossa responsabilidade da agricultura com o nosso país. Nós somos o motor da economia desse país. Mas eu quero aqui saudar de maneira muito especial o nosso presidente, que se não fosse a sua vontade política, nós não teríamos assinado o acordo Mercosul-União Europeia, que trará grandes benefícios para todo o país, mas principalmente para a modernização e abertura da nossa agricultura. Então, muito obrigado e eu espero que depois da votação da Previdência, que eu tenho certeza que nós vamos vencer esse passo, nós temos aí outras reformas, mas o Brasil será um outro Brasil, com esperança e os investidores que estão aí prontos, esperando para aportar aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil, precisando desse passo que vai caber a nós, deputados federais. Muito obrigado. Fará uso da palavra agora o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni.
Bom dia a todos. É uma alegria ter nessa manhã a Frente Parlamentar da Agricultura como membro da frente desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Brasília, quando ela ainda se chamava Bancada Ruralista. Tenho aqui ao meu lado o senador Reins e muitos outros que nos acompanharam ao longo dessa caminhada de anos. Eu olho à direita aqui, vejo o Pedro Lupion e me lembro do ex-presidente da Comissão de Agricultura, membro da Bancada Ruralista, vice-presidente da UDR e também uma figura importante como o pai dele. Eu queria primeiro lembrar a todos vocês e fazer uma homenagem aqui muito especial à nossa ministra, que nasceu do seio da frente e hoje trabalha de maneira muito clara para poder fazer a conjugação entre a produção e o meio ambiente, numa caminhada que o presidente Bolsonaro exigiu que fosse montado aqui no nosso governo, para que nós tivéssemos aqui um governo que pela primeira vez fizesse a produção primária, tivesse o agronegócio e o meio ambiente caminhando juntos. O Brasil hoje, conforme demonstrou o G20 da semana passada, ele passa a ser, na área ambiental, na área de proteção de recursos hídricos, um exemplo para o mundo e tendo muito mais a ensinar ao mundo do que aprender com nações que destroçaram todo o seu meio ambiente. É muito importante abrirmos a participação dos membros da frente. Todos compreendem que ela terá que ser simbólica. Alguns membros, nós, através do comando do Alceu, nós vamos abrir a palavra para que, de maneira representativa, possam trazer a sua manifestação representando as diversas regiões da frente. E eu encerro aqui, presidente, dizendo que eu nunca vou esquecer que no momento mais difícil da campanha eleitoral, os membros da Frente Parlamentar da Agricultura nunca abriram mão do sonho de mudar o Brasil. E juntos com o senhor, nós palmilhamos cada cantinho do Brasil e conseguimos fazer a transformação que ora temos a responsabilidade de construir. Então, aos membros da Frente Parlamentar da Agricultura e todos aqueles que contribuíram para a mudança no Brasil, em nome do presidente Bolsonaro e do governo, muito obrigado. E eu queria aqui puxar uma salva de palmas, não para o governo não, para cada um dos homens e mulheres que fazem do agronegócio brasileiro esse esteio da sociedade brasileira. Muito obrigado a todos vocês. De imediato, presidente, passo a palavra aqui ao senador Luiz Carlos Reins e vou pedir a colaboração de todos, em virtude da agenda do presidente, para que cada um use em torno de 2 minutos para poder fazer a sua manifestação. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora ministra Tereza Cristina, senhor ministro Onyx, em nome de todos os ministros que estão aqui presentes, o Alceu, nosso presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, os colegas senadores, em nome da senadora Soraya, presidente da Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal. Presidente Jair Bolsonaro, o sonho dessa frente é que com Vossa Excelência, com a ministra Tereza Cristina, no comando da pasta da Agricultura, com o ministro Ricardo Salles, no comando da pasta do Meio Ambiente, o Brasil se tornará a maior nação agrícola do planeta. Chega de questões indígenas, quilombolas, MST, trabalhistas, ambientais que travam o processo produtivo no país. Portanto, a maior nação agrícola está desenhada, é o Brasil, e Vossa Excelência, com a nossa ministra da Agricultura, também com o nosso ministro do Meio Ambiente e também Rogério Marinho, nas questões trabalhistas que nos afetam, nós vamos fazer um novo rumo para esse país. Estamos juntos e contem conosco no Senado Federal em cima do apoio à reforma da Previdência, da reforma tributária e também o combate à corrupção. Um abraço.